Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nesta aula falaremos sobre a fatoração de expressões algébricas, ok? Vem aqui comigo. Então, a primeira técnica que nós vamos aprender acerca da fatoração de uma expressão algébrica é o fator comum. Essa técnica, pessoal, consiste em você analisar na sua expressão se você tem algo em comum nesses termos. Por exemplo, o que nós temos aqui, ó, dois termos que estão somando, nós podemos perceber, ó, que o A está aparecendo nos dois termos. Logo, esses termos vai ser, ou seja, esse termo será o nosso fator comum. Então, nós vamos colocar ele em evidência, e aí ele vai multiplicar um parênteses, onde neste parênteses vai ser a soma ou a diferença de outros termos, ok? Vamos aplicar então essa ideia em alguns exercícios para que nós possamos entender o conceito, ok? Então, vamos lá, fatore as expressões a seguir, colocando o fator comum em evidência, tá? Então, nós vamos apenas aplicar a propriedade, apenas a técnica. Então, se nós observarmos aqui, ó, na letra A, nós temos que o x é o nosso fator comum. Então, nós vamos colocar o x em evidência, ele vai multiplicar um parênteses, tá? Pessoal, como é que eu descubro quem é que vai ficar no parênteses? Basta eu pegar o termo e dividir pela minha evidência, pelo meu fator comum. Então eu tenho o seguinte ali, ó, xy dividido por x. Quem é que sobra? X dividido por x dá 1, sobra o y. Então eu vou colocar aqui o y, ok? A mesma coisa eu vou fazer com xz. O xz dividido pelo x sobra o z. Então fica apenas o z. Como é uma soma, então fica y mais z. Beleza? Então pronto, nós já fizemos aqui o procedimento da fatoração pelo fator comum, tá? Colocamos aqui o fator comum em evidência, beleza? Vamos aplicar mais outras ideias aqui, né? Temos a letra B. Então, na letra B, nós temos quem é o fator comum? É o A, ok? Então, o A vai ficar em evidência, ele vai multiplicar um parênteses. Quem será esse parênteses? Lembra lá, vamos pegar o termo e dividir pela evidência. Dividindo pela evidência, nós temos exatamente o termo que vai aqui no parênteses, ok? Então, nós temos ali, ó, AX dividido por A, quem é que sobra? Sobra o X. Então, vamos colocar o X, ok? A mesma coisa é o AY. Então, AY dividido por A, sobra apenas o Y. Então, nós temos que aqui o fator vai ser o Y, né? O termo. Como é uma soma, então vamos somar. Então, A que multiplica X mais Y é a nossa fatoração, ok? Perceba, pessoal, que essa ideia aqui, ó, não vamos ficar fazendo em todos os exercícios. Eu estou fazendo para que você possa compreender quais são os elementos que vão ficar aqui no parênteses, tá? Para ver se vocês entenderam de fato, vamos fazer a letra C direto, ó. Quem é a evidência? A evidência é o x. Então, nós vamos colocar aqui, ó, x vai multiplicar um parênteses. Quem vai dentro do parênteses? Bom, na primeira situação, no primeiro termo, você vai observar que é o y que vai sobrar. E na segunda situação é o z. Como está subtraindo, então fica negativo. Se você fizer a distributiva, você volta na situação anterior. Então, a forma fatorada deste exercício é x que multiplica y menos o z, ok? Vamos fazer mais outro exercício. Na letra D, vamos já direto também. Olá, quem é a evidência? A evidência é o A, porque ele é comum nos dois termos. Então, o A vai multiplicar que parênteses? Quem é que sobrou? O B menos o D. Pronto, está fatorado, ok? Agora nós temos a letra E. Na letra E, você percebe que são três termos, mas não importa.
verifica a evidência. Você tem um A no primeiro termo, você tem um A no segundo, você tem um A no terceiro. Então, ele é a evidência desses três termos. Então, quem vai ficar no parênteses? Vai ficar o x mais o y mais o z. Está tudo somando. Então, se você dividir cada termo por A, são essas variáveis que vão sobrar. Ok? Na letra F, nós temos aí, ó, quem vai ser a evidência? Perceba que nos termos, a evidência é o AB que está se repetindo, ó. Então, o AB nós vamos colocar em evidência, ele é o nosso fator comum. Quem vai ficar no parênteses é quem sobrou, ó, o C mais o D mais o E. Pronto, você acabou de fatorar, beleza? Eu acredito que você já entendeu o processo. Agora, na letra G, vamos ver quem é que está aqui em evidência, né? Quem é o fator comum? Bom, o C está no primeiro termo, está no segundo, está no terceiro termo. Então, o C já é o nosso fator comum. Agora, quem será os elementos que vão ficar no parênteses? Então, nós temos que é o x quadrado mais o y na 3 e o menos k na 4, ok? Esses são os valores que sobraram aí. Mas, se você tiver dúvida, é fazer a distributiva, pessoal. Fazendo a distributiva, tem que chegar no resultado da expressão anterior, beleza? Mas a gente quer uma fatoração. E o que é fatoração? É você pegar uma expressão algébrica e transformar em um produto de fatores. É esse o significado da fatoração, ok? Letra H, vamos fazer aqui. Bom, agora nessa letra H, vocês percebem que tem fatores, tem termos que possuem coeficientes que são diferentes, ó. O 3, o 15 e o 6, ok? O que você tem que fazer com o fator comum acerca dos coeficientes, pessoal? Quando você tiver os coeficientes, você vai ter que realizar aí o MDC entre esses coeficientes, ok? Então, quando você tiver a parte numérica, você tem que fazer o MDC, beleza? O MDC é o maior divisor comum entre o 3, o 6 e o 15, ok? Quem é o MDC entre esses três elementos, né? Esses três valores? Vai ser o 3. Se você pensar bem, né? O 3 vai dividir ele mesmo, vai dividir o 15 e vai dividir o 6. Então, ele vai ser o maior divisor comum desses três valores, tá? Qualquer coisa, vamos relembrar lá as aulas sobre MDC, ok? Então, quem será o coeficiente na minha evidência? Na minha evidência será o 3, ok? Agora, nós temos que verificar qual será a evidência das minhas variáveis. Vamos ver lá, ó. O x e o y, xy, xy. Bom, então a gente já sabe que o x, y vai ser a minha evidência. Só que o que acontece? Você tem aqui, pessoal, expoentes diferentes. Então, na parte literal, toda letra que aparecer em todos os termos, só que você vai considerar o menor expoente, tá? Então, está aparecendo XY, então vamos colocar o XY, mas vamos considerar de menor expoente. No caso X, o expoente menor é 1, e no caso do Y também é 1. Então fica apenas 3xy. Então esses são os dois passos que você tem que seguir acerca da evidência, ok? Então vamos lá agora. Quem vai ficar no nosso parênteses, né? Bom, lembra lá, nós vamos pegar cada termo e dividir pela evidência, ok? Pelo fator que está aqui comum.
Então, 3xy dividido por 3xy é igual a 1. Mais, porque está tudo somando, né? Agora vamos pegar aqui, ó, 15 dividido por 3. Nós temos que o 15 dividido por 3 vai ser igual a 5, ok? Agora, x quadrado dividido pelo x, sobra apenas o x. E o y dividido por y dá 1, então não precisa colocar. Mas, agora você vai fazer o 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Bom, x dividido por x dá 1, não precisa colocar. Y quadrado dividido por y sobra apenas o y. Então vai ficar y, ok? Pronto. Você já fatorou a expressão, que no caso aqui vai ser o 3xy, a nossa evidência, que vai multiplicar 1 mais o 5x mais o 2y. Ok? Na letra I, percebe que você tem, ó, coeficientes numéricos. Então, nós temos que fazer o MDC entre o 3, o 6 e o 12. Ok? Aqui o MDC é 3. 3 divide o 6, que divide o 12, que também divide ele mesmo. Tá? Então, será o 3. Então, nós temos que a nossa evidência numérica vai ser o 3. Agora, quem são as letras? XY, XY, XY. Então, o XY também será a nossa evidência, ok? Agora, os expoentes, a gente considera menor expoente. Bom, menor expoente é 1, então vamos deixar aqui o 1, ok? Agora, vamos ver quem é que vai no parênteses. 6 dividido por 3, 2. X quadrado dividido por x, sobra apenas o x. Y quadrado dividido por y, sobra o y. Como aqui está menos, então vai ser menos. 12 dividido por 3, 4. X quadrado dividido por x, sobra o x. Y na 3 dividido por y, sobra y na 2, né? Y na 2. Depois, 3 dividido por 3 é 1, então fica mais 1. XY dividido por XY, então nós temos que é 1, não precisa colocar, ok? Então nós temos aqui a fatoração da letra I, ok? Temos aí o fator comum, que é o 3xy, que é o que ele pediu para a gente fazer, apenas colocar na evidência, ok? Bom, pessoal, então esses exercícios a gente já tem a ideia do que é o fator comum, o que é a evidência, ok? Esse conceito será muito importante na próxima técnica de fatoração, que é por agrupamento, tá? Por quê? O agrupamento nada mais é do que você aplicar os conceitos da evidência, porque você vai separar em adições de termos onde você tem fatores comuns, tá? Por exemplo, aqui, ó, o AX mais AY, você tem um A como fator comum. Então, você faz uma evidência. Só que aí você percebe que existem outros termos no qual tem outros fatores que, no caso, são comuns, tá? Diferente daquele primeiro que você havia determinado. Então, aqui nós temos que o B é o fator comum. Então, nós colocamos ele em evidência. Fazendo isso, o que, que acontece? Aparecerá outro parênteses aqui, ó, que é um fator comum. Então, é necessário colocar ele em evidência. E aí nós caímos aqui, ó, em um produto de dois fatores, que aí é por agrupamento. Beleza? Então, essa é a ideia que nós vamos aplicar aqui no exercício 1, ok? Então, vamos separar aqui do mesmo jeito. Perceba que o que está aparecendo aqui é exatamente o que nós vimos aqui no nosso resumo. Então, vamos separar o primeiro termo, a primeira evidência, e depois vamos fazer a segunda evidência. Fazendo a primeira evidência, você tem o A como fator comum. Ele vai multiplicar quem? O x mais o
y, ok? Ó, perceba que você tem aqui, ó, positivo, positivo, então não tem problemas com regra de sinais, vai ser positivo. Quem será a evidência? A evidência é o B. Pessoal, quando você for construir o outro parênteses, sempre é interessante aparecer o mesmo parênteses que você definiu inicialmente. Se aparecer o x mais y, então provavelmente aqui também será x mais y. Perfeito? Que é exatamente o que a gente definiu ali. Bom, como eu dizia para vocês, apareceu então uma outra evidência. Então, esse fator comum nós vamos colocar aqui, ó, x mais o y. Ele vai multiplicar um outro parênteses. É a mesma coisa, pessoal. Ó, é como se você pegasse tudo isso aqui e dividisse por x mais y. Quem é que sobra? Sobra o a, ok? A mesma coisa você pegar tudo isso aqui e dividir por x mais y. Quem é que sobra? Sobra o b. Então você acabou de fatorar essa expressão, ó. Bom, pessoal, lembrando também a ideia de fatoração. Para chegar numa fatoração, você tem que ter um produto de fatores. É o que está acontecendo. Enquanto tiver uma soma, isso não é o término da sua fatoração. Só é fatoração quando você possui um produto de fatores, ok? Bom, vamos fazer a letra B. Na letra B, nós separamos aqui, ó, já está bem separadinho, né? Mas nem todo exercício está assim. Então, quem é a evidência aqui é o C. Ele vai multiplicar quem? X menos o Y, beleza? Agora a gente vai ter que tomar cuidado com o sinal, né? Por quê? Primeiro, nós temos aqui o D, que é a evidência, ó. Perceba que eu não coloquei ainda o sinal, porque ele vai multiplicar um parênteses. Perceba que são as mesmas variáveis, x e y. Então, eu vou colocar aqui, ó, x menos y, porque a ideia do agrupamento é aparecer um parênteses igual ao anterior para que você possa aplicar de novo a evidência. Então, você vai definir agora qual é o sinal que você vai colocar aqui, ó, ok? Você precisa que aqui fique x menos y. Bom, então para ficar dessa maneira e resultar o que está aparecendo aqui em cima, então você vai colocar o sinal de mais. Para verificar se você está certo, você faz o que? Olha lá, d vezes x, dx positivo, legal. D vezes menos y, menos dy, então está certinho o sinal, ok? Agora nós vamos colocar o x menos y em evidência. Ele vai multiplicar quem que sobrou? Quem sobrou? C mais o D. Beleza? Na letra C, o que está acontecendo aqui? Ó? O fator comum é o 3. Então, o 3 vai multiplicar quem? A mais o B. Ok? Agora, aqui, quem é o fator comum? O fator comum é o X. Lembra da ideia que eu falei? Tem que aparecer o A mais o B. Apareceu? Apareceu. Como é tudo positivo, então vamos colocar aqui positivo. Ok? Vamos fazer agora a evidência. Quem é a evidência? É o A mais o B. Então, A mais o B vezes quem sobrou? 3 mais o X. Pronto. Você fatorou essa expressão. Bom, letra D. Y menos 1 menos o X mais XY. Você, se você quiser, pode organizar para ficar melhor, tá? Eu vou fazer assim, ó, xy menos o x mais o y menos 1, tá? Eu preferi fazer assim, mas você dá, se você quiser trabalhar direto, não tem problema nenhum. Por que que eu fiz isso? Porque eu percebo que aqui, ó, eu tenho um fator comum que é o x. Então, o x vai multiplicar quem? X multiplica o y menos 1. Professor, menos 1 por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Menos x dividido por x é menos 1. Ok? Lembra? Tem que aparecer o mesmo parênteses. Quem é? Y menos 1. Então, qual é o sinal que eu vou colocar aqui para garantir essa verdade? Tem que colocar o sinal de mais. Ok? Agora, apareceu um fator comum, que é o y menos 1. Então, y menos 1 vai multiplicar o parênteses, quem que sobrou? X mais, pessoal, quando não tem nada aqui, ó, é a mesma coisa que o 1, né?
então fica x mais 1. Pronto, acabamos de fatorar essa expressão. Na letra E, nós temos aí 1 mais o xy menos y menos o x, ok? Vamos fazer a mesma ideia que eu fiz no anterior. Ó. Eu vou organizar aqui ó, da seguinte maneira. Xy menos o x mais 1 menos o y, ok? Agora você fatora, ó. Aqui a evidência você está visualizando que é o x, então o x vai multiplicar quem? O y menos 1, ok? Igualzinho ao anterior. E quem que sobrou? Sobrou 1 menos o y. Só que perceba, pessoal, ó, que não está o parênteses igual ao anterior. Então a gente não vai conseguir colocar em evidência. Então a ideia, como eu disse para vocês, sempre é aparecer o mesmo parênteses. Então é y menos 1. Professor, mas como é que eu vou garantir isso? Colocando o sinal correto que deve aparecer aqui, ó. Qual é o sinal correto que você vai colocar? Invertendo o sinal de quem está aqui dentro do parênteses. Então você tem que colocar o menos. Então olha lá de novo, ó. Se você colocar o menos aqui, vai ficar menos y, e menos com menos 1 vai ficar mais 1. Então você fez a escrita correta. Então é isso que eu falo para vocês, ó. Tomar cuidado com o sinal, tá bom? Mas é importante aparecer o mesmo parênteses para você fazer o quê? A evidência novamente, que é o y menos 1, que vai multiplicar quem? O x menos 1. Lembra lá, ó, quando não aparece nada aqui, é a mesma coisa que o 1. Então, é x menos 1. Beleza? Bom, como que nós podemos fazer aqui? Ó? Vou organizar da seguinte maneira. Eu vou fazer assim, né? Vou colocar AB menos 4B menos 8 mais 2A, tá? Bom, eu tenho uma evidência aqui, que é o B. Então, o B vai multiplicar quem? O A menos o 4, ok? Agora aqui, pessoal, lembra que eu falei, a ideia é aparecer o mesmo parênteses, ok? Então, como é que vai ficar, ó? Numericamente, nós temos o 8 e o 2. Então, eu tenho que colocar aqui em evidência o MDC entre 8 e 2. Então, o MDC é o 2. Beleza? Agora, quem vai no parênteses? Bom, 2 vezes A tem que dar positivo. Então, aqui ó, tem que ser positivo. E 2 vezes menos 4 tem que dar menos 8. Então, o sinal aqui está certinho. Então, aqui vai ficar mais 2. Então, nós fatoramos esse termo aqui também. Tá bom? Então, ficou 2 vezes A menos 4. Aí apareceu, ó, parênteses iguais. Então, vamos colocar em evidência. A menos o 4 vai multiplicar quem? O B mais o 2. Prontinho. Beleza? Então, essa é a fatoração por agrupamento, tá, pessoal? Bom, aqui nós vamos estar desenvolvendo agora um outro método, que é a utilização de produtos notáveis, ok? Então, aqui nós temos os produtos notáveis da soma e o produto notável da diferença. Então, o produto notável da soma consiste em A mais B ao quadrado, resulta em primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? E o da diferença é a mesma coisa, só que como é negativo, o sinal vem alternando, ó, positivo, negativo, positivo, ok? Então, é o quadrado da soma e o quadrado da diferença, beleza? Vamos lá, então. No exercício 1, mostre usando a propriedade da distributiva que isso aqui é verdade. Pessoal, você tem ó, a menos b ao quadrado. O que isso significa? Significa que você tem a menos b vezes a menos o b. Ok? É um produto de termos iguais, né? De fatores iguais. É a potência. Então, fazendo a distributiva, você vai ter a vezes a, que é a ao quadrado. Depois A vezes menos B, então é menos A
B, ok? Agora, menos B vezes A, menos AB, e menos B vezes menos B, mais B ao quadrado, ok? Quem é que sobrou? A quadrado, menos AB, menos 2AB, mais B ao quadrado, como queríamos demonstrar, CQD, ok? Então, aqui nós aplicamos a propriedade da distributiva para provar que isso aqui é verdade, ok? Vamos desenvolver agora alguns produtos notáveis, que é claro, da soma e da diferença, tá bom? Vamos aplicar aqui, ó, o conceito, pessoal, já do produto notável. O que diz o produto notável? É o primeiro ao quadrado, como é aqui a soma, então é mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é o que diz o produto notável. Se você não lembrar disso, você tem que fazer igual a gente fez no exercício 1 e aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, arrumando aqui vai ficar como? X quadrado mais 2xy mais y quadrado. Acabou, ok? Agora nós temos o produto da soma x mais 1 ao quadrado. Então, de novo, primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Quem é que sobrou? X quadrado. 2x vezes 1 vai dar 2x. Tudo é positivo. E 1 ao quadrado, que é 1. Prontinho. Tá? Então, essa é a expressão. Esse é o desenvolvimento deste produto notável. Vamos fazer aqui x menos 1 ao quadrado. Como é o da diferença, vamos tomar cuidado. Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok? Então, como é que ficou? X ao quadrado, menos 2x vezes 1, menos 2x, e 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Vamos fazer a letra D. 3x menos 4 ao quadrado. Vou fazer bem tranquilo isso aqui com vocês, porque nós temos, ó, 3x, tá? Então, ó, primeiro ao quadrado, que o primeiro é o 3x, esse é o primeiro termo. Como é menos, então vai lá, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Só como tem aqui o primeiro ao quadrado, tem que resolver a potência. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado, x ao quadrado, ok? Vamos multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 4, 24. Então, é menos 24x. E o 4 ao quadrado, nós temos que é 16. Beleza? Então, vamos tomar cuidado aí quando você tiver essa situação no qual você tem um termo que é 3x, poderia aparecer 3xy, então você tem que elevar esse termo ao quadrado. Beleza, pessoal? O próximo procedimento é o produto da soma pela diferença, pessoal. Isso aqui aparece muito, tá? Então, o produto da soma pela diferença. Qual o resultado? O resultado é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, ok? Vamos aplicar essa ideia então aqui, ó. No primeiro exercício, mostre usando a propriedade da distributiva que isso aqui é verdade, ó. Então você tem lá A mais B vezes A menos o B. Então vamos fazer o processo da distributiva. A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, ok? Depois nós temos B vezes A mais AB e B vezes menos B, menos o B ao quadrado. Bom, finalizando então, você percebe que sobrou o A quadrado menos AB mais AB zerou e sobrou menos B quadrado. É isso aí, pessoal. Olha lá. Como queríamos demonstrar CQD. Então, pelo processo da distributiva,
nós provamos que o produto da soma pela diferença é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, vamos aplicar aí mais alguns exercícios acerca desse conceito, tá? Então, temos aí a letra A e a letra B em diante. Então, na letra A, pessoal, você tem aqui, ó, x mais y vezes x menos y. É o produto da soma pela diferença. Se você for aplicar o produto notável, é o primeiro ao quadrado. Quem é o primeiro? Ó, é o x. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? É o y. Então, y ao quadrado. Acabou. Não tem mais o que fazer aqui. Beleza? Agora, na letra B, a mesma ideia. Ó. Quem é o primeiro? É o x. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? É o 1. 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? Não é 1? Então, x quadrado menos 1. Acabou. Ok? Letra C. Vamos tomar cuidado aqui porque tem uns fatores, alguns termos aqui que pode confundir você, né? Ó, 7A mais BC vezes 7A menos BC. Continua sendo o produto da soma pela diferença. Só que o primeiro termo, ó, é 7A. Então vamos colocar lá, ó, o primeiro ao quadrado menos o segundo. O segundo é BC. Então você vai colocar BC ao quadrado, ok? Como é que resolve isso aqui, ó? 7 ao quadrado, 49. A ao quadrado, A quadrado, ok? Menos, ó, BC ao quadrado é B quadrado, C quadrado. Vamos tomar cuidado com isso também, ok? Então, aqui o resultado, na verdade, é 49A quadrado menos B quadrado, C quadrado. Tá bom? Letra D. 1 menos 5AB vezes 1 mais 5AB. Produto da soma pela diferença. Quem é o primeiro? O primeiro é o 1. Então, vamos lá. Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? É 5AB. Tá? Então, nós temos, então, 5AB ao quadrado. Ok? Resolvendo, então, fica 1 ao quadrado é 1 menos 5 ao quadrado, 25, A quadrado, B quadrado. Ok? Acabou. É isso aqui que é o processo da fatoração. Ok? Que é o desenvolvimento, na verdade, aqui do produto notável. Tudo bem? Uma outra ideia que nós temos aqui, pessoal, acerca do trinômio quadrado perfeito. Nós aprendemos agora o produto notável da soma e da diferença. Produto da soma e o produto da diferença. Ok? Nós vamos utilizar esse conceito para resolver expressões no qual nós vamos chamar de trinômio quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? É toda a expressão que possui esse formato aqui, ó, tá? Possui o formato do produto da soma ou produto da diferença. Então, nós chamamos aí de trinômio quadrado perfeito. Ok? Vamos observar a letra A. Pessoal, tudo positivo. Então, possivelmente, ele é um produto da soma. Tá? Um quadrado da soma. Então, olha lá, vamos comparar. O que diz o quadrado da soma aqui, ó? O primeiro ao quadrado, então nós temos o y ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, duas vezes, o primeiro é o y, o segundo é o z. Legal. Mais o segundo ao quadrado. Então é certeza que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ok? Então, quem é o primeiro é o y. Quem é o segundo é o z. Isso elevado ao quadrado. Acabou. Já fatoramos essa expressão aqui, ó, sem fazer muito esforço, só aplicando a ideia do trinômio quadrado perfeito. Mas você tem que verificar se de fato é, tá? Vamos para o próximo. T ao quadrado é o primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Primeiro é o T, o segundo é o X, legal. Mais o segundo ao quadrado, perfeito. Então, quem é o primeiro? É o T.
Quem é o segundo? É o x. Só que o sinal, né, pessoal, ó, tá alternando. Positivo, negativo, positivo. Então é negativo. Isso ao quadrado. Acabou. Ok? Então essa é a fatoração dessa expressão. Então, quando for um trinômio quadrado perfeito, nós vamos aplicar a ideia, o produto da soma ou o produto da diferença, ok? Agora eu vou ensinar um outro macetezinho aqui para vocês, ó. Quando vocês tiverem dúvida se é um trinômio quadrado perfeito, ó, o que você vai fazer? Você vai extrair a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada de x na 2, quem que é? É o x. Raiz quadrada do 25, quem que é? É o 5. Aí você vai verificar o que, ó? Duas vezes o primeiro vezes o segundo tem que dar o elemento central. Verifica se isso está dando certo. Olha lá. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5 vai dar 10x. Ó. Deu exatamente o elemento central. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quem é o primeiro? É o x. Quem é o segundo? É o 5. Como é tudo positivo, então é o da soma, isso ao quadrado. Pode fazer a distributiva que vai dar exatamente esse trinômio quadrado perfeito. Tá? Vamos aplicar de novo essa ideia para você entender esse macete para visualizar se de fato é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Vamos pegar aqui a letra D. O que eu falei para vocês? Ó, raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Quem é a raiz quadrada de 64? Raiz quadrada de 64 é 8. Quem é a raiz quadrada de x na 2 é o x. Quem é a raiz quadrada do 9? É o 3. Agora você vai verificar, ó, duas vezes o primeiro vezes o segundo tem que dar o elemento central. Vamos ver. 2 vezes o 8 vai dar 16. No caso aqui, 16x. 16x vezes o 3 dá o 48? Certamente vai dar, pessoal. 16 vezes 3 dá 48. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Agora, vamos escrever a forma fatorada. Quem é o primeiro? 8x. Quem é o segundo? É o 3. O sinal qual que é? Como está tudo positivo, então é o da soma elevado ao quadrado. Então nós temos que aqui vai ser 8x mais o 3 ao quadrado. Ok? Então essa é a forma fatorada desta expressão. Bom, vamos verificar então a letra E. Vamos aplicar a mesma ideia, ó. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Tá? Vamos ver o que acontece. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de a quadrado é o a. Raiz quadrada do 4 é o 2. Raiz quadrada de x quadrado é o x. Agora vamos verificar. Se duas vezes o primeiro vezes o segundo vai dar o elemento central. Ok? Vamos aí. 2 vezes o 7, 14. No caso aqui, 14A. 14A vezes 2x vai dar o 28AX? Vai. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Ok? Qual vai ser a nossa resposta, então? Quem é o primeiro? Primeiro é 7A. Quem é o segundo? É o 2x. O sinal está alternando. Se está alternando, é negativo ao quadrado. Então, acabamos de fatorar um trinômio quadrado perfeito. Ok? Bom, mais um produto notável é o que nós chamamos aqui a diferença de quadrados, tá? Que nada mais é do que o produto notável da soma pela diferença que a gente estava vendo lá atrás, pessoal. Então, a diferença de quadrados é essa escrita aqui, ó, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, que nada mais é o produto da soma pela diferença. A gente já viu isso, ok?
Só que a gente vai começar a fazer o caminho de volta. A gente vai fatorar, tá? Então, fatorando, usando a diferença entre os quadrados, né? Então, vamos fazer aqui, ó. P ao quadrado menos U ao quadrado. Isso é o resultado do produto da soma pela diferença. Quem é o primeiro? É o P. Quem é o segundo? É o U. Então, é P e U. Produto da soma pela diferença. Pronto, já está fatorada a expressão. Ok? Vamos para o próximo. Letra B, a mesma coisa, ó. X ao quadrado menos 4 ao quadrado. Professor, eu não sei visualizar se isso de fato é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos aplicar o mesmo macete que eu ensinei para vocês anteriormente. Ó, você vai tirar raiz quadrada, raiz quadrada. Quem é esse cara aqui? Ó? Raiz quadrada de x na 2 é o x. Raiz quadrada do 4 é o 2. Então, quem é o primeiro? É o x. Quem é o segundo? É o 2. Então, é o produto da soma pela diferença. Se você fizer a distributiva, você chega nessa ideia aqui de x ao quadrado menos o 4. Ok? Vamos fazer mais um. Letra C. Vamos aplicar essa técnica que eu ensinei para vocês. Ó. Raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada do 4 é 2. Raiz quadrada do x na 2 é o x. Raiz quadrada de 49 é o 7. Como são quadrados perfeitos, né? Então você tem aqui o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então é o produto da soma pela diferença. Quem é o primeiro? É o 2x. Quem é o segundo? É o 7. Então, 2x e o 7. A soma pela diferença. Pronto, acabamos de fatorar a letra C. Na letra D, nós vamos aplicar a mesma ideia. Raiz quadrada do 9, 3. Raiz quadrada de A quadrado é o A. Raiz quadrada de 64 é o 8. Raiz quadrada de x na 2 é o x. Ok? Pronto. Agora é o produto da soma pela diferença. Quem é o primeiro é o 3A. Quem é o segundo é o 8x. 3A e 8x. Produto da soma pela diferença. Então acabamos de fatorar essa expressão. Ok? Bom, usando essa técnica, nós podemos resolver esses exercícios. Ó. Esse exercício, né? Eu falo exercícios porque é muito comum aparecer isso em vestibular, é muito comum aparecer nas nossas provas, porque você tem aqui, ó, calcular o valor, né? Qual é o valor de 201 ao quadrado menos 202 ao quadrado. O que você ia fazer aqui? Você ia resolver esses quadrados e você depois ia fazer a subtração. Só que é claro, pessoal, você percebe que isso aqui é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então você pode aplicar a técnica que a gente acabou de fazer, ó. O primeiro, quem é? 201. O segundo, quem é? 202. Então, o produto da soma pela diferença, ok? Então, fazendo aqui, né, pessoal, o que você tem? 201 mais 202 dá 403 vezes, olha lá, 201 menos 202, quanto que vai dar isso? Ó, vai dar menos 1, né? Ó, 202 é maior, absoluto, como ele é negativo, então fica menos 1. 403 vezes o menos 1, menos 403. Bom, pessoal, então assim, essa aula é uma aula de fatoração, não é uma aula de produtos notáveis. Então a gente vai deixar isso para uma outra ocasião. Mas eu quero ressaltar aqui para vocês outros produtos notáveis que vão ajudar aí você na fatoração. Então nós vimos aqui, ó, o produto da soma, o produto da diferença, da soma pela diferença, tá? Só que existe aqui, ó, o cubo da soma, o cubo da diferença. Existem outros produtos notáveis que nos ajudam a fatorar as expressões algébricas. Então é importante você ter esse conhecimento, porque pode ser que você precise utilizar essas outras ideias. Mas a partir do momento que você entendeu esta aula até aqui,
você vai entender essa ideia também dos outros produtos notáveis, ok? Então fica aqui para vocês relembrarem essa ideia dos produtos notáveis e aplicar se necessário, ok? Bom, nós aplicamos também nessa aula a fatoração do trinômio do segundo grau, ou seja, um trinômio quadrado perfeito, quando ele é perfeito, né? Que é o produto da soma e o produto da diferença. Só que pode acontecer que você tenha um trinômio do segundo grau. O que é um trinômio do segundo grau? É quando ele tem esse formato aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, ok? Que vocês conhecem como também, se você igualar a zero, você tem uma equação do segundo grau. Então, para fatorar uma expressão desse tipo, nós conseguimos fatorar ela através das suas raízes. Então, você vai calcular o discriminante, ok? Se o delta for maior que zero, a gente sabe que possui duas raízes reais e distintas, ok? Então, nós temos x1 e x2 diferentes, ok? Então, se isso acontecer, nós podemos fatorar ele, ó, desta maneira aqui. Eu vou pegar o A. Quem é o A? O A é o coeficiente que acompanha o x quadrado, ok? Então, eu vou ter o A que multiplica x menos o x1 vezes o x menos x2. Então, eu vou substituir, ó, esse x1 e esse x2 pelas raízes da minha equação. Então, eu encontro as raízes. Depois de encontrar as raízes, eu substituo nessa equaçãozinha aqui, neste formato. E é claro, como eu tenho um A aqui, eu também vou colocar. Normalmente, o A é igual a 1. Mas se for igual a 2, 3 ou algo diferente, você coloca aqui no lugar do A. Beleza? Isso aqui é para um discriminante maior ou igual a zero. Agora, se você tiver um discriminante igual a zero, você possui raízes reais, só que elas são iguais, né? Então, você tem x1 igual a x2. Então, perceba que, se você tiver, então, um discriminante igual a zero, o formato da sua fatoração é esse aqui, ó. Se o x1 é igual ao x2, então você tem aqui, ó, dois fatores iguais. Então, você basta elevar ao quadrado. Tá? Mas também não está errado se você escrever assim, beleza? Então, essa é a forma fatorada quando você tem um discriminante igual a zero. Bom, se for menor que zero, né, pessoal, não possui raízes reais, ok? Então, a gente sabe que se o discriminante for menor que zero, não possui raízes reais. Agora, um exemplo aqui bem rápido para a gente entender essa ideia. Foi dado aqui um trinômio para nós, 4x² menos 13x mais 3. Logo de cara você percebe que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito, ok? Ó, porque não dá para tirar a raiz de 3, ó, percebe que vai ser um número irracional. Então não dá para aplicar a técnica que eu tinha ensinado para vocês anteriormente. Então você tem que encontrar as raízes. Quem são as raízes? x1 e o x2, beleza? Então, usando essa técnica, essa ideia da fatoração, nós temos lá, ó, que é o A, que multiplica x menos o x1 vezes o x menos o x2. Essa aqui é a formulinha que nós vamos utilizar para fatorar um trinômio do segundo grau. Então, quem é o A? O A é o 4, beleza? Ó, o A é o 4 e acompanha o x quadrado. Quem é o x1? Nós achamos que é 1 quarto. Então, menos 1 quarto, ok? E o x2, nós achamos que é o 3. Então, menos o 3. Bom, pessoal, prestar atenção, né? A formulinha está negativa. Então, supondo, se você achasse o x1, por exemplo, igual a menos 3. Ia ficar como ali? Ia ficar x menos o menos 3. Você tem que fazer a regrinha de sinais. Então, aí ficaria x mais o 3, tá? Aqui é só uma observação se a sua raiz for negativa. Quando você jogar aqui na formulinha, tem que fazer a regrinha de sinais, beleza? Então, essa aqui, ó, é a fórmula para a fatoração de um trinômio do segundo grau. É claro, quando você percebe que ele não é um trinômio quadrado perfeito, ok? Bom, estendendo mais uma ideia para vocês, ó, simplificando frações racionais, né? Então você vai ter frações
no qual você tem expressões algébricas que você pode fatorar. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o numerador é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, ó, eu posso fatorar ele dessa maneira: 4x menos 3y ao quadrado. E aí você percebe que no denominador você possui o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, pessoal. Fatorando fica como? O produto da soma pela diferença. Nós fizemos isso na aula, ok? Agora, depois que você fatorou numerador e denominador, você vem aqui, ó, e substitui cada um dos seus valores. Percebam que fica fácil você simplificar, ó, 4x menos 3y por 4x menos 3y. Quem sobrou? 4x menos 3y dividido por 4x mais 3y. Então, você percebe que quando você tiver frações também, você pode aplicar o conceito da fatoração e simplificar ela de uma maneira mais fácil e mais tranquila, ok? Bom, pessoal, essa aula nós falamos sobre fatoração, então é necessário os conhecimentos também de produtos notáveis, tá? Mas vimos aí o processo da evidência, o processo do agrupamento e, é claro, como já disse, os produtos notáveis que ajudam muito, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.